Bem-vindos a essa quarta parte do nossa aula sobre ligações químicas, né? Geometria das moléculas, e também estamos vendo hibridização de orbitais, teoria dos orbitais moleculares e repulsão dos pares elétricos da camada de valência. São alguns das estratégias, das teorias e dos modelos utilizados para descobrir ou deduzir a geometria das moléculas, que é muito importante. Então já vemos, estávamos aí fazendo alguns exercícios. Vamos continuar aqui. Eu deixei esse exercício como um desafio na última parte desse capítulo. Nós estamos falando aqui da estrutura do pentabrometo de fósforo. Tá aqui, né? Então, qual seria, né, a hibridação? É só olhar na tabela, já praticamente se sabe, né? Mas vamos fazer a hibridação, né? Vamos ver como juntamos os orbitais para responder essa pergunta. Bom, a estratégia para resolver esse exercício é o mesmo do exemplo, né, 10.3, exemplo do exercício anterior. Está aqui, a solução, né, a configuração eletrônica no estado fundamental do fósforo é o núcleo do neônio, né, do gás nobre predecessor, seguido, né, acrescido, né, de 3s2, 3p3. É assim que se interpreta esse tipo de notação aqui, né? Coloca o gás nobre predecessor, para não ter que escrever toda a configuração. Esse neônio entre chaves aqui significa que você tem a configuração do neônio e acrescenta 3s2, 3p3, tá certo? Então ele tem 5 elétrons, né? 2 no S e 3 no P. Portanto, o átomo de fósforo tem 5 elétrons de valência. A estrutura de Lewis do pentabrometo de fósforo né, você coloca o fósforo no centro, pelo menos um traço para cada bromo. Depois você vê, tenta satisfazer, né, a configuração eletrônica dos elementos que estão ligados ao átomo central. Normalmente, para o átomo central, às vezes a regra do octeto não é cumprida. Mas para os átomos ligados ao átomo central, muitas vezes ela está sendo cumprida. Então você coloca o bromo, que tem 7 elétrons, né, você verifica lá, tem 7 elétrons, está na família 7A, e ele usa tem que ter um elétron pelo menos para fazer a ligação covalente, né? Às vezes são usados 2, né, numa ligação dativa, mas pelo menos um aqui. Então seria 1 mais 3, 7. Ele tem realmente, os bromos estão, né, eles têm 7 elétrons, estão compartilhando um, eles estão com 8. Né? Tá seguindo a regra do octeto, tá bem. E o fósforo, que está no centro, se ele está cercado, né, por 5 bromos e que estão ligados com ligação simples, ele vai ter um total de 10 elétrons, né, na sua periferia, ou seja, 5 pares de elétrons, que são 5 pares, no caso, compartilhados. Para ter 5 pares no entorno, né, tem que ser qual configuração, qual hibridação, né? Qual geometria dos 5 pares? A gente já viu isso na teoria da repulsão dos pares elétricos de elétrons não compartilhados, da camada de valência, né? Compartilhados ou não. Que seria uma distribuição do tipo, né, pela teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, seria bipirâmide trigonal. E para a bipirâmide trigonal nós temos a hibridação do tipo sp3d, que dá a mesma geometria. Então, há 5 pares de elétrons em torno do fósforo, portanto, o arranjo dos pares de elétrons é bipirâmide trigonal. Concluímos que o fósforo usa o orbital híbrido sp3d em ligações com o bromo, pois os orbitais híbridos sp3 têm um arranjo de bipirâmide trigonal. Perfeito. Tá aqui, como que é o processo de hibridização. A configuração, né, do fósforo já foi mostrada, 3s2, 3p3. Significa que os orbitais D estão vazios, né? Estão vazios. Então, o que ele faz? Ele promove um elétron do orbital preenchido, 3s, para um dos orbitais 3d vazio. Por que do 3s? Porque é aqui que eles estão, né, que eles estão
emparelhados. Então, os elétrons emparelhados, eles, apesar de elas se atraírem, né, por atração magnética, que eles têm spin contrário, eles ainda preferem ficar afastados, né? Em termos de estabilidade, é sempre mais estável deixar um elétron por orbital, até forçar dois elétrons negativos a estarem no mesmo orbital. Então é esse que vai saltar para o orbital 3D. Agora você tem, no total, 5 orbitais semi-preenchidos. E para que você possa, né, fazer ligações, você tem que ter orbitais atômicos semi-preenchidos, com apenas um elétron. Daí você faz ligações. Então tá, ele tem um 3s semi-preenchido, 3 orbitais P, né, Px, Py e Pz semi-preenchido, e aqui tem um dos orbitais D também semi-preenchido. Agora ele junta esses 3 orbitais e forma um orbital híbrido, e essa hibridação se chama sp, né? Só tem um S, não precisa dizer S1, sp3, que são 3 orbitais P, D1, né? Não precisa dizer 1 também, D, né? Seria sp3D. Tá aqui, eles juntam esses 5, né? No total são 5 orbitais, 3s, um orbital 3s, 3 orbitais 3p e um orbital 3d para gerar 5 híbridos sp3d. Seriam esses daqui, tem a mesma energia, né? Aproximadamente a mesma energia. Esses orbitais híbridos sobrepõem-se os orbitais 4p. Então os 4p, o S, o D desaparece, né? O que aparece no lugar são esses 5 que estão ali todos né, saindo do fósforo em direção, são lóbulos, né, que saem em direção aos vértices de uma bipirâmide trigonal. Sobretões os orbitais 4p do bromo para formar 5 ligações fósforo-bromo, né, covalentes. Por não haver pares solitários, podia haver um par solitário, um deles aqui, né, do fósforo a geometria é bipirâmide trigonal, porque vai ter um átomo em cada vértice. Você tem que lembrar, geometria de pares não é a mesma coisa de geometria da molécula. Geometria onde estão os pares podem estar compartilhados ou não. Se eles estão compartilhados, você usa a geometria, né, da molécula. Perfeito. Agora, se tiver um par não compartilhado, ele não é contado para a geometria da molécula, mas é contado para a geometria, né, dos pares lá. Então é isso mesmo. Hibridização do carbono sp2. O carbono ele pode hibridizar em sp3, sp2 e sp. Ele vai fazer a hibridização que melhor, né, satisfaça, né, para suas ligações químicas. Quando são ligações simples, todas as ligações do carbono são do tipo simples, ele coloca uma ligação em cada vértice de um tetraedro. Se ele tiver que fazer uma ligação dupla, com outro átomo qualquer, inclusive com outro carbono, ele vai hibridizar em sp2, trigonal plano. Se ele tiver que fazer duas ligações, ou uma ligação tripla, ou duas ligações duplas, ele vai ter que fazer uma hibridização do tipo sp. Vamos ver agora o primeiro caso, que é uma hibridização do tipo sp2. sp2 está aqui o estado fundamental, sempre partimos do estado fundamental do carbono. O estado fundamental é 2s2, 2p2. Eles podem saltar então um elétron aqui do s2, né, para um orbital vazio do p. Isso é a promoção, né? Agora fica no estado ativado, por assim dizer, né? Então, o estado fundamental é aquele estado em que a gente faz a distribuição eletrônica usando a regra, né, de distribuição, né, normal. Usa a regra de Hund, o princípio de exclusão, né, de Pauli e tudo mais. Aí coloca, né, agora quando você promove o elétron já é um estado dito excitado, né, ativado. Houve a promoção de um elétron, então, ele se moveu. E daí, finalmente, há uma hibridação. A partir desse estado promovido, ativado, você pode pegar um orbital S com um orbital P e só fazer a hibridização de um S e um P, deixar os outros dois, né, Px e P, né, Pz e Py, deixar eles no estado dele nativo, ou seja, a forma de halteres, né, que conhecemos. E fundir apenas dois, né, um S e um P. Tudo bem, é uma possibilidade.
Você pode pegar o S e os 3P e formar 4 orbitais híbridos. Seria aqueles 4 orbitais híbridos voltados para os vértices de um tetraedro, né? Agora, se você quiser 3 orbitais híbridos, você pega um S e 2 P's. Aí você funde os 3, né? Vai dar 3 orbitais híbridos do tipo sp2, voltados para, né, os vértices de um triângulo. Seria trigonal plano, né? sp2. Se for só um S e um P, como nós estamos vendo, né, seria linear, né? Um lóbulo para a esquerda, um lóbulo para a direita, né? SP. E os outros dois, né, P's estariam no seu estado nativo. Então está aqui, SP2, ele pega dois orbitais P's, né, o PX e o PY, e o orbital S formam 3 híbridos do tipo SP2 e deixa o PZ no seu estado nativo, seu estado natural, que é uma forma de altério, né? Como que estão dispostos esses orbitais em termos geométricos, né? Como estão eles, né? Os híbridos, os 3 orbitais híbridos, já sabemos, estão voltados para o vértice de um trigonal plano, né? De um triângulo equilátero. Agora existe o orbital PZ, esse estaria perpendicular a esse triângulo, passando bem pelo centro. É um lóbulo, né? Um lóbulo em cima, um lóbulo embaixo, um altere, né? Então é o nome o formato dos orbitais P são em formas de halteres. Esse daqui vai ficar puro, vai ficar no seu estado natural, nativo. Está aqui o desenho, né? Um orbital sp2 para cá, um orbital sp2 para lá, outro para frente. Eles estão orientados para os vértices de um triângulo equilátero. Existe 120 graus entre eles, 120 graus aqui, mais 120 graus lá e 120 graus lá por trás. Eles estão no plano, tá? Isso daí é os ângulos, né, entre os orbitais sp2. Agora o PZ, que não foi hibridizado, que continua no seu estado natural, ele está perpendicular a esse plano, né, esse triângulo planar aqui, né, esse plano trigonal plano, né? Então tá aqui como que fica, né? Esse, né, se tiver elétrons aqui, tudo bem, se não tiver elétrons, está vazio. Mas é a hibridação sp2 do mesmo jeito. Pode ter 2 elétrons aqui em alguns átomos, né, como por exemplo o oxigênio pode ter 2 elétrons aqui e ter um em cada um desses, né? 2 aqui, 2 aqui, um aqui e um aqui. Você pode ter várias disposições aí. O nitrogênio pode ter um elétron em cada um desses e um par aqui no P, né? Pode haver vários tipos, os átomos podem hibridizarem de diversas maneiras para formar ligações químicas, são possíveis, né, de se ocorrerem. Na hibridização sp2, o orbital 2pz, que está em cinza, esse daqui, é perpendicular ao plano dos orbitais híbridos em verde, tá? E ele, no caso, se mantém inalterado, o PZ, né? O PZ se mantém inalterado. Tá aí a geometria dele. Agora imagine um elétron em cada um desses orbitais, né? Se for um carbono, o carbono estaria no centro aqui, teria um elétron no sp2 aqui, um elétron no sp2 aqui, outro elétron no sp2 aqui, mais um elétron no orbital p puro, a gente chama, né? P puro. Então, esse tipo de hibridização ocorre sempre que o carbono, ou qualquer átomo, nitrogênio, carbono, oxigênio, tiver uma dupla ligação. Sempre que ocorrer uma dupla ligação em um desses elementos, ele pode hibridizar em sp2. Então, o etileno, né, é um exemplo, né, de carbono que tem uma dupla ligação. Aliás, são 2 carbonos com dupla ligação. Está aqui os carbonos, né? Um carbono sp2 e um carbono hibridizado em sp2. Ele está aqui com os 3 orbitais híbridos, né, do tipo sp2, e eles estão ligados com hidrogênios, que o orbital do hidrogênio é esférico, né, um S. Então, em cada vértice aqui um S. É uma molécula planar, né, porque isso aqui é um trigonal plano, esse aqui também é trigonal plano, e daí forma um triângulo aqui, outro triângulo aqui, um hidrogênio em cada vértice. E onde estaria o orbital P puro? Aqui não foi representado, mas ele estaria perpendicular a esse plano. Se olhar de perfil, de lado, estaria um lóbulo em cima e um lóbulo embaixo. Teria aqui na nossa direção um lóbulo e lá para trás do quadro outro, né? Aqui está visto perpendicularmente, então haveria um lóbulo aqui para nossa direção e um lóbulo lá para trás, transversalmente, aqui também, né? Seria os PZ puros, tá?
está mostrando os carbonos, aqui um sp2 para trás, um sp2 para frente, aqui um sp2 para trás, um sp2 para frente. Os dois carbonos estão hibridizados em sp2. E os pzs são, né, orbitais p puro, né, que não sofreram hibridização e tem formato de halterio. Aqui representando todos, né, aqui estaria já fundindo, né, fundindo aqui a esfera do orbital S com, né, o haltério aqui, né, o orbital lobular, né, em forma de um lóbulo do sp2 formaria algo assim, né? Aqui igualmente, aqui também, aqui também. Agora os dois orbitais sp2 de um carbono com o outro formam um lóbulo único aqui na região entre os núcleos, né, entre os átomos de carbono. E os orbitais p, que a gente vê aqui de perfil como dois lóbulos superiores e dois lóbulos inferiores, eles se fundem, formando um lóbulo único superior, né, união desses da parte superior, e um lóbulo único inferior, que seria esse aqui. Quando, né, existe esses dois lóbulos, fica como metade da ligação está de um lado e metade da ligação está do outro, a gente chama de ligação π. Porque as ligações π, no caso, vêm de orbitais p. Então fica fácil. Orbitais p, quando se ligam, formam essa fusão de lóbulos, né, os lóbulos superiores e os lóbulos inferiores. Então se chama ligação π, que vem das ligações p puro, né? Então existe aqui uma ligação π. E as ligações sigma são aquelas que não são π, né, a princípio, mas é uma maneira também de dizer que uma ligação é sigma é quando você traça uma linha entre os dois núcleos, né? A gente está analisando, por exemplo, essa ligação sigma aqui do carbono, né? Se você ligar uma linha entre os dois carbonos, você vai ver que a nuvem eletrônica está sobre essa linha. Quando você ligar, fazer uma linha entre o carbono e o hidrogênio, você vai ver que essa nuvem está sobre essa linha. Igualmente para todos os hidrogênios. Então, quando, né, a densidade eletrônica está sobre a linha que une os dois átomos da ligação, se diz que a ligação é sigma. Agora, quando, né, está acima e abaixo da linha que une os dois núcleos, você diz que é uma ligação π. Então, está aí uma maneira de visualizar, né, o que é uma ligação π. Mas o mais simples, por enquanto, é simplesmente ver aí, né, que se trata de ligações π, são ligações entre orbitais p puro. No caso aqui são pz com pz. Os lóbulos de cima e os lóbulos de baixo se fundem. Bem fácil de visualizar. Está aí. Ligação sigma, densidade eletrônica entre os átomos, né? Então está aqui entre os núcleos dos átomos, como foi dito. E ligação π, densidade eletrônica está acima e abaixo do plano da molécula. Então está aqui o plano da molécula. Metade da ligação π está em cima, outra metade está embaixo. Ela divide em duas partes, né? Isso não acontece com a sigma, né? Então as ligações π e sigma. A sigma é sempre mais forte, porque os elétrons estando concentrados entre os núcleos, é como se tivesse um núcleo positivo puxando os elétrons numa direção, né, outro núcleo positivo do outro átomo puxando para outra direção, e os elétrons estão ali. Como se eles funcionam como uma onda, né? É como se fosse uma corda de violão puxada, presa em duas pontas. Agora os elétrons da ligação π já estão, né, em regiões mais distantes do núcleo, não estão se concentrando na região entre os núcleos, né? Então a ligação é mais fraca. Ligação simples. Quando só existe uma ligação simples entre dois átomos, ela vai ser do tipo sigma, sempre. Então são generalizações. Quando existe uma ligação dupla, daí sim, a partir da ligação simples, se a ligação for dupla, você vai acrescentar então uma ligação π. E se a ligação for tripla, você vai ter que acrescentar mais uma ligação π. Ou seja, a primeira ligação entre dois átomos é do tipo sigma. Os elétrons se concentram entre os núcleos. Se houver uma segunda ligação, vai ter que ser feita via ligação π, com orbitais p puros. E se tiver uma segunda ligação, para formar uma tripla no caso, essa terceira então ligação, né, adicional, né, seria a segunda adicional, seria uma terceira no total. Se tiver três ligações, então as duas outras serão sempre πs, né? Só a primeira que é sigma. Então, uma dupla vai ter uma ligação sigma e uma π. E se for uma tripla, que é o máximo, nunca vai ter uma quádrupla, tá? Isso aí não existe. Então, se for uma tripla, vai ser uma ligação sigma, sempre
só uma ligação sigma, e as adicionais serão do tipo π. Outra visão da ligação π no etileno, né, é essa visualização aqui, né, tem um formato de uma salsicha, né, certo? Você está visualizando a ligação π formado pelos lóbulos, né, orbitais p puros que se fundiram acima e abaixo. Note que a hibridação do carbono é do tipo trigonal plana, certo? Então é bom, essa geometria é muito importante em química orgânica, essas hibridações de orbitais é de fundamental importância para entender a geometria das moléculas e, consequentemente, as suas propriedades, certo? Então é fundamental, eu recomendo que assistam a minha aula de hibridizações, que tem uma aula exclusivamente sobre hibridizações SP. E então vamos lá, a geometria aqui do carbono é sp2, então é geometria trigonal plana, o hidrogênio está todo no plano aqui, ó, a linha em azul, né? Esse plano azul aqui. Um hidrogênio para um dos vértices, aqui outro hidrogênio para outro vértice, e o carbono aqui, né? Certo? Se você pegar e unir os três vértices, né, um hidrogênio, hidrogênio e outro carbono da outra extremidade, vai formar um triângulo, né, um sistema trigonal plano. Aqui está esse plano quadrado aí, só para mostrar que o plano é quadrado, né? Então um plano, né, certo? Representa como um quadrado. Planar, né? A estrutura é planar. A geometria é trigonal plana porque você liga os elementos ligados ao carbono sp2, um hidrogênio, outro carbono aqui, são os três elementos que estão ligados a esse carbono. Ele vai dar um triângulo, né? É claro que as ligações não são iguais, né? A distância entre o hidrogênio e o carbono é diferente da distância entre dois carbonos, né? Então, não vai ser um triângulo, né? Um triângulo equilátero. Um dos lados vai ser maior que os outros, vai ser um isósceles, né? Aqui é o mapa de densidade. Note que as ligações π são a região onde se concentram os elétrons. Por isso que está vermelho aqui, ó. E olha que os hidrogênios são os elementos que têm menor, né, densidade eletrônica, porque os elétrons são atraídos para o carbono. Então a região π sempre vai ser uma região rica de elétrons. E a ligação π é uma ligação mais fraca, fácil de ser rompida. Então é muito importante, ela vai dar propriedades químicas, reatividade química diferenciada. Então é uma ligação mais fraca, os elétrons estão mais frouxamente ligados aos átomos, essa ligação pode ser rompida, os elétrons podem ser entregues a um eletrófilo, certo? E o que acontece é que quando, né, uma espécie, né, um reagente eletrofílico, um cátion, alguma coisa assim, busca elétrons, ele vai atacar essas regiões aqui, ele vai receber os pares de elétrons. Então essa é uma parte reativa da molécula. Ligações π são muito importantes em reatividade química. Sempre que ocorrer uma ligação π, ela vai ser, né, o ponto principal para que ocorram reações químicas, sempre ela está envolvida com reações químicas, seja na forma de uma carbonila, seja de uma imina, seja num alceno, né? Enfim, qualquer ligações do tipo π sempre são importantes para a reatividade química. E ela se caracteriza por isso, por ter esse par de elétrons não compartilhados, aliás, formando uma ligação π, tá certo? Hibridização do tipo sp. Então já vimos sp3, né, sp2, agora sp. Está aqui sempre parte do mesmo estado fundamental. Um dos elétrons é ativado, passa aqui por um orbital vazio p, daí está ativado. Todas as hibridizações passam por esse processo, né? Estado fundamental, estado ativado. E a partir daí é que vai formar os híbridos. Se você quiser pegar os três orbitais p mais um orbital s, vai formar 4 híbridos do tipo sp3. Se você pegar um s e 2p, vai formar 3 híbridos do tipo sp2. E se você pegar um s apenas e um p apenas, vai formar um híbrido do tipo sp. É claro que o restante dos orbitais p se tornam p's do tipo p puro, né? Os p's estão no seu estado nativo. Tá aqui, então vamos ver quando se junta só dois,
Quando se junta só dois, temos orbitais do tipo SP que tem geometria linear. Um lóbulo do lado direito, um lóbulo do lado esquerdo, né? Esse lóbulo é os lóbulos dos orbitais SP. Quando são 3 lóbulos, um para cada vértice de um triângulo trigonal plano. Quando são 4 lóbulos, né, orbitais, né, do tipo SP3, são um lóbulo voltado para cada vértice de um tetraedro. Se são 5 lóbulos, daí já pega um orbital D, daí já são trigonal plano, bipirâmide, né? Bipirâmide trigonal, né? Bipirâmide trigonal, né? São cinco lóbulos, voltados aí para cada vértice de uma bipirâmide trigonal. E se fosse 6 lóbulos, seria do tipo octaédrico, uma bipirâmide quadrangular. Daí sobram dois orbitais P's. Esses orbitais P's podem ser usados para fazer ligações π, certo? Os orbitais híbridos fazem ligações sigma. Os orbitais P servem para ligações π. Π de 2 orbitais P, para ficar mais fácil de memorizar. Está aqui então o desenho, né? Está um carbono com um lóbulo do lado esquerdo e um lóbulo do lado direito. Esses dois lóbulos, né, são dos orbitais SP. Tem um orbital SP em vermelho aqui, com um elétron. Um orbital SP do lado esquerdo. Ele pode fazer uma ligação do tipo sigma entre um orbital SP de um carbono e um SP do outro. A ligação tripla aqui, né? E aqui tem um hidrogênio ligado ao outro. Você pode ligar qualquer orbital aí, né? Depende do átomo. Se for um cloro, se for um oxigênio, né? Pode ser qualquer elemento. Então aqui um hidrogênio está ligado aqui, esse orbital híbrido ST de um lado, o SP. Mas existem os orbitais PZ que não foram representados, né? Que são verticais. Eles podem formar uma ligação π agora, né? Metade da ligação fica na parte superior e outra metade na parte inferior. Que não, né? Para simplificação, não foi colocado os orbitais P puro aqui nessa primeira representação. E existe os PZ, que é um pouquinho mais difícil de mostrar, que estaria voltado para o nosso, né? Se fosse colocado aqui nesse primeiro desenho, os orbitais P puro estariam voltados, PY, né? Estariam voltados para a nossa direção aqui, né? Esse daqui é o PX, que é horizontal. Se o PZ está na vertical, né? PZ que está sendo representado na vertical, o PY estaria transversal, voltado para um estaria na frente da tela, né? Um dos lóbulos aqui na frente da tela e outro lóbulo atrás da tela. Então, estaria um lóbulo aqui também na frente da tela e um lóbulo atrás da tela. Então, às vezes, é para imaginar, né? Acho que dá para imaginar como fica isso. Aqui que se colocou todos eles, né? Aqui está mostrando, né? Já, né? O orbital esférico do hidrogênio fundido com o orbital SP do carbono para formar esse lóbulo aqui. Igualmente desse lado aqui também fundiu para formar esse lóbulo. Essas ligações são do tipo sigma, porque elas estão todas sobre o eixo que liga os átomos, né? Certo? Aqui tem uma ligação sigma, aqui tem outra ligação sigma, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Entre o carbono e o carbono são ligação sigma do tipo SP de um com SP do outro. Estaria aqui assim no centro, né? Tipo uma salsicha aí, né? No centro. Uma ligação sigma. Agora, os orbitais né, no caso PZ de um e PZ do outro, seriam verticais aqui, estariam formando, por exemplo, esse e esse aqui, né? Certo? Esse daqui e esse aqui. E o PY, que está à frente e atrás do quadro, estaria lá atrás e aqui. Então formou três tipos, seria uma salsicha central aí, que é a ligação sigma, e haveria 4 outras salsichas aí, sendo que agora sim são ligações do tipo π, né? Uma ligação π, metade dela está de um lado e a outra está no lado oposto, né? Então essa daqui estaria metade da ligação π relativo, por exemplo, ao PZ, né? E aqui estaria outra PZ. E esse daqui com esse aqui seria os PY. É assim que fica a molécula, né? A molécula de acetileno, né? Uma ligação tripla sempre vai ter esse tipo de distribuição, uma ligação sigma no centro e duas ligações π, né? Sendo que as ligações π normalmente elas são duplas, né? Do tipo assim, um lóbulo de um lado e um lóbulo do outro. Aqui também um lóbulo de um lado e um lóbulo do outro é uma única ligação π, é formado por dois lóbulos.
Os elétrons não ficam ali entre os núcleos, ficam dispostos lateralmente entre os núcleos. Bom, e aqui está o mapa de densidade eletrônica. É claro que na região entre os dois núcleos, estaria uma região vermelha aqui, radialmente, tanto contornando, de forma aqui circular, cilíndrica em volta dos dois núcleos, estaria uma região vermelha que estaria representando as ligações π. Os lóbulos acabam se fundindo e formam uma região cilíndrica em volta do eixo. Aqui os hidrogênios que estão mais azulados, porque tem deficiência de elétrons os hidrogênios. Eles têm, o carbono atrai um pouquinho mais, pouca coisa a mais do que o hidrogênio, tem um pouco mais de eletronegatividade. Acho que é 2 para 2,1, diferença pequena. Mas os hidrogênios ficam azulados. Também uma coisa que já veremos no futuro é que um carbono sp3 tem uma eletronegatividade menor do que um carbono sp2, que tem uma eletronegatividade menor do que um carbono sp. Tá? O carbono sp tem mais eletronegatividade ainda. Isso faz com que os hidrogênios aqui fiquem menos, com menor densidade eletrônica, visto que estão ligados com carbonos sp, que são um pouco mais eletronegativos que os carbonos sp3 e sp2. Bom, um exercício aqui para praticar. Descreva a ligação na molécula de formaldeído, cuja estrutura de Lewis é. Aqui a gente já estudou formaldeído em outras ocasiões. Sabemos aí a estrutura de Lewis, Acontece que quando estudamos essa molécula, e como foi visto anteriormente, pela teoria, pela repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, a ligação dupla, para essa teoria, é como se fosse uma simples, para efeito de geometria. Então é trigonal plana. Mas, supondo que o átomo de carbono, de oxigênio, esse daqui, está hibridizado em sp2. Sempre, esses elementos também que estão ligados ao átomo central, se for um oxigênio, um carbono, um cloro, um halogênio, sempre eles se hibridizam também, Então aqui ele está dizendo já para a gente que o oxigênio está hibridizado em sp2. Então é como se fosse um carbono. Você lembra que o carbono, com a dupla carbono aqui, do etileno, que vimos anteriormente, é como se fosse um etileno aqui. O etileno é que forma uma dupla ligação com carbono aqui, no etileno. É como se tivéssemos aqui um oxigênio, Só que esse oxigênio é como se fosse um carbono, Só que a diferença é que no carbono ele tem menos elétrons, Aqui nós vamos colocar 2 elétrons em cada um daqueles orbitais híbridos. Vamos ver. Estratégia. Siga o procedimento do 10.3. Há 3 pares de elétrons ao redor do átomo de carbono. Portanto, o arranjo dos pares de elétrons é trigonal plano. Isso aqui se diz 3 pares para efeito de RPEC, que seria... Ele só considera a dupla e tripla como se fosse uma ligação simples, para efeito de geometria. Então, que está em volta do carbono, só tem 3 elementos, apesar de estar duplamente ligado com o oxigênio. Para efeito de geometria, são só 3 ligantes. 3 ligantes são 3 pares. 3 pares é uma estrutura trigonal plana. A hibridação é sp2, isso está certo. Lembre-se que uma ligação dupla é tratada como uma ligação simples, no modelo de repulsão dos pares eletrônicos de camada de valência. Concluímos que o carbono, então, por essa lógica, usa a hibridação sp2, que é trigonal plana, para 3 pares. Porque os orbitais híbridos sp2 têm um arranjo trigonal plano. Então, a hibridação sp2, a geometria prevista no RPE é trigonal plana, e realmente quem dá trigonal plana é sp2, então é sp2. Tem um arranjo trigonal plano. Podemos imaginar os processos de hibridização do carbono e do oxigênio da seguinte maneira. Sempre do estado fundamental do carbono, já vimos isso antes, não é novidade, faz uma ativação, ou seja, um elétron salta para lá. Vamos ver aqui uma novidade, a hibridização do oxigênio. Também, vamos ter que pegar e fazer o quê? Juntar, Juntar de que maneira? Você pode simplesmente juntar todos eles, um par aqui, um aqui, formar os 3 orbitais híbridos, tá?
3 orbitais, pega o S completo, um dos P completo e um dos S, dos P's semicompletos, e formar 3 orbitais novos aqui. E deixar um dos orbitais P com um elétron só. Por quê? Porque eu preciso fazer uma ligação π, né? Então vou ter que deixar um dos P com um elétron. E daí se junta um S com 2P, porque a hibridização que ele diz para nós, para o oxigênio, é sp2. Então, para hibridizar sp2 tem que ser assim, certo? Deixando um orbital semi-preenchido num desses orbitais sp2 e um orbital p puro semi-preenchido aqui também. Você pode até questionar, mas por que não deixa o S preenchido e deixa 2 orbitais sp2 semi-preenchidos? É que para ligações π, né, quando existe uma ligação dupla, tem que ter uma ligação π. E para ter uma ligação π, tem que ter orbitais p puros, né, para fazer. E lá tem uma ligação π. Então, precisamos de ter um orbital p puro para fazer essa ligação. E as outras, tudo bem, as outras, né, daí fica um elétron aqui hibridizado, né, semi-preenchido, um orbital sp2. O carbono tem um elétron em cada um dos 3 orbitais sp2. A gente já viu, né? A hibridização do carbono tem um elétron aqui, outro elétron aqui. Então, os 3 orbitais sp2 do carbono, já vistos, né, estão aí. Faz ligação sigma com hidrogênio aqui, faz ligação sigma com hidrogênio aqui. E seria visto, né, lembrando lá no etileno, seria como se tivesse um carbono aqui, que faria uma ligação sigma também aqui. E o orbital p puro do carbono, né, que estaria aqui perpendicular a esse plano, trigonal plano, formaria uma ligação, né, metade da ligação π de um lado, acima do plano, e outra metade da ligação π abaixo do plano. Essa é a ligação π. O oxigênio também hibridizou em sp2, né? Então, se ele hibridizou em sp2, a gente acabou de preencher os orbitais, ele tem um elétron aqui na ligação sigma. Por que coloca um elétron aqui? Para fazer ligação com o carbono. Eu não vou colocar 2 elétrons aqui, porque 2 elétrons não tem como se ligar com mais um para formar 3 aqui, né? Ou seja, um orbital molecular, que seria o sp do carbono e o sp do oxigênio, só pode comportar 2 elétrons. Eu não posso colocar os dois, então aqui não é adequado. Só coloco um elétron aqui nesse orbital sp do carbono e um sp do oxigênio, para formar uma ligação sigma. Tá? Aqui a outra ligação sp do oxigênio tem um par de elétrons, a outra ligação sp do sp2, né, do oxigênio tem um par de elétrons. Um par aqui, um par aqui. Essa é, né, e o pz do carbono com o pz do oxigênio com um elétron forma uma ligação molecular π. Né? Metade da ligação acima e metade da ligação abaixo. Essa é, né, o modelo, né, para modelo molecular da teoria da ligação de valência, né, para o etileno, né, o formaldeído aqui no caso. Se sobrepõe. Está aí. O orbital 2pz com um elétron se sobrepõe a 2pz do carbono para formar π, como foi dito. Né? Uma grande vitória, né, do modelo molecular, né, dos orbitais moleculares, a explicação via mecânica quântica, né, porque os orbitais moleculares é um fruto da mecânica quântica, uma interpretação quântica, né, do modelo atômico. E quando você pega os orbitais atômicos, você pode formar, né, essas aí são apenas artifícios que estamos usando, simples, né? Não estamos usando cálculos quânticos para imaginar, para deduzir esses orbitais moleculares. Já foi feito esses cálculos e fica muito mais fácil para a gente tentar entender essas geometrias sem precisar calcular o orbital da molécula, o orbital molecular, que é muito complexo. E que maneira? Simplesmente fazendo essas hibridizações, já conseguimos saber a geometria e conseguimos deduzir onde estão os orbitais moleculares agora, né? Não atômicos, moleculares. E uma das vitórias desse modelo, né, dos orbitais moleculares, que são previstos, né, pela mecânica quântica, e a gente está aqui conseguindo deduzir
como são os formatos dele, simplesmente por por essas considerações de hibridização de orbital, né, é que ela explica, por exemplo, que o oxigênio ele é paramagnético. Paramagnético quer dizer que ele tem, né, ele responde a um campo magnético. Quando você, como vemos aqui na figura, está sendo, né, derramado oxigênio líquido entre dois polos de um ímã poderoso. Em vez do oxigênio passar de forma indiferente pelos polos, ele fica preso aqui, né, atraído pelos polos, ou seja, as linhas de força do campo magnético atraem as moléculas de oxigênio. Isso acontece porque as moléculas de oxigênio possuem um momento dipolar, né, um momento magnético. Elas são paramagnéticas. Isso constatou-se experimentalmente. Se você colocar, né, dois campos de força e fazer uma molécula de oxigênio passar, ela vai ser desviada. Algumas vão se desviar para a direita, outras para a esquerda. Ou seja, mesmo no estado gasoso, se observa para moléculas individuais do oxigênio, aí estamos vendo um estado líquido, mas no estado gasoso também elas vão se desviar. Significa que elas sofrem influência, né, de campos magnéticos. E como explicar esse comportamento magnético das moléculas de oxigênio? Aí a gente lança a mão, né, da teoria dos orbitais moleculares. A teoria dos orbitais moleculares, um formalismo, outra maneira de interpretar, né, as moléculas. Um é usando a teoria da ligação de valência, usando hibridização de orbitais. Temos esses artifícios aí. Outra é uma maneira mais rigorosa, né, que não diz muita informação sobre a geometria, mas que vai dizer muita informação sobre o comportamento também, né, da molécula, em termos de preenchimento dos orbitais. Né? A gente vai ver isso agora daqui para frente e vai servir para explicar por que o oxigênio é paramagnético. Né? Olhando assim, quando fazemos os pares de elétrons, né, compartilhados, a impressão que passa é que eles estão todos emparelhados, né? Um par de elétrons emparelhado aqui, um par de elétrons emparelhado aqui. Mas as coisas não é bem assim. Quando os orbitais atômicos, né, se unem para formar orbitais moleculares, eles formam dois orbitais moleculares. Cada orbital atômico, um orbital atômico de um átomo, um orbital atômico do outro átomo, seja S, seja P, seja híbrido, seja qual for, quando um orbital atômico de um átomo se junta com um orbital atômico de outro átomo, não vai se formar só um orbital molecular, vai se formar dois. Um que é chamado ligante e outro que é chamado antiligante, porque tem que ser dois, não pode desaparecer. É uma das exigências da mecânica quântica. Você não pode desaparecer com um orbital. Quando um orbital, né, de um átomo junta-se com um orbital de outro átomo, forma-se dois novos orbitais, sendo que um é ligante e o outro é antiligante. Os elétrons vão sempre por os orbitais ligantes. Então vai ficar, às vezes, né, você vai ter que preencher esses orbitais. Existem níveis de energia, assim como existem níveis de energia para os orbitais atômicos do tipo S, S, P, né? Coloca lá um elétron em cada caixinha, tem 3 orbitais P, primeiro coloca um elétron desemparelhado em cada orbital P, depois vai emparelhando, usando a regra de Hund, né? Então, também se usa para orbitais moleculares. Agora temos que descobrir quais são os níveis de energia nos orbitais moleculares e como que esses orbitais devem ser preenchidos. E vai acontecer, né, de ficar elétrons desemparelhados, seguindo o preenchimento desses orbitais moleculares. Olhando assim, não se vê, né, elétrons desemparelhados, mas quando você preenche os níveis de energia, levando em conta que cada, né, ligação, né, cada orbital atômico de um átomo com o outro vai formar dois orbitais moleculares, sendo que um é ligante e o outro é antiligante, vai haver níveis de energia. E durante o preenchimento desses níveis de energia, que a gente vai ver agora como são esses níveis,
vai ficar elétron desemparelhado às vezes. E é o caso aí da molécula de oxigênio, vai ficar um elétron desemparelhado, o que vai causar essa propriedade magnética, explicar essa propriedade magnética das moléculas de oxigênio. O que não acontece, por exemplo, com nitrogênio. Vamos ver. Se tivesse todos os elétrons emparelhados, se diria que a molécula, né, usando a teoria dos orbitais moleculares, se todos os elétrons estivessem emparelhados, nós teríamos uma estrutura do tipo diamagnética. Mas como se fica um elétron desemparelhado, já se diz paramagnética. Então, teoria do orbital molecular, né? A gente está falando de orbital. Quando se fala de orbital, é equação de onda, né? Quando se fala de equação de onda, você tem números quânticos, né? Você tem níveis, né, para preencher, igual você faz com o átomo, né? Você tem aqueles níveis de energia que você tem que ir preenchendo. Agora temos que tentar entender daqui para frente como que são os orbitais moleculares, não mais atômicos, mas moleculares. Na teoria dos orbitais moleculares, as ligações são formadas a partir da adição dos orbitais atômicos para formar orbitais moleculares. Sempre lembrando, né, que um orbital atômico com um orbital atômico formam dois novos orbitais moleculares, um ligante e outro antiligante. Está aqui, né? Vamos ver. Vamos começar com um exemplo simples. A molécula de hidrogênio. Na molécula de hidrogênio, nós temos um orbital S de um átomo, um orbital S do outro átomo de hidrogênio. Nesse orbital S do primeiro átomo, tem um elétron com spin positivo, no outro temos um elétron com spin negativo. Quando essas duas esferas, aqui está na forma de esfera, né? Certo? Aqui esfera de um átomo, né? A esfera que seria o orbital S de um e a esfera do orbital S do outro. Quando eles se juntam, esses dois orbitais se juntam matematicamente, formam dois novos orbitais S. Um S do tipo sigma, ligante, que é representado simplesmente com um quadrinho aqui, e um sigma antiligante, por isso tem esse asteriscozinho aqui. Aí você fala, mas como que são a geometria disso? Como que é isso aí? É o seguinte, o ligante, as duas esferas se fundem, e os elétrons ficam na região próxima, né, aos núcleos, né, na região entre os núcleos, como está vendo aqui. E na antiligante é o outro orbital molecular que se forma molecular, só que os elétrons ficam em regiões afastadas da região entre os núcleos, né? Aqui estaria o núcleo de um, aqui estaria o núcleo do outro. Eles estariam assim do lado oposto, né? É claro que elétrons nessa posição antiligante, nessas posições aqui, vão desfavorecer a formação da ligação. De que maneira? Veja bem, se você tem uma carga positiva aqui, né, e uma carga positiva do outro núcleo aqui, os núcleos estão se repelindo. Para que os elétrons, para que a molécula, né, possa se formar, você tem que colocar elétrons aqui na região central. Esses elétrons são negativos e vão atrair ambos os núcleos. Se você coloca elétrons aqui na direção contrária, você está fazendo com que esse núcleo, né, seja atraído na direção contrária no outro átomo. E o mesmo está acontecendo aqui com o outro átomo de hidrogênio. Tem um núcleo aqui, sendo que os elétrons estão dispostos na posição oposta. Aqui está o átomo no qual devia estar ligado. Então, o fato de colocar elétrons nessas regiões opostas, né, na verdade, em vez de atrair os átomos, né, por aquela questão de o núcleo positivo de um atraindo os elétrons negativos do outro, e vice-versa. O núcleo positivo do segundo atraindo os elétrons do primeiro, né, enquanto que os prótons, né, os núcleos se repelem. Então, os elétrons, para favorecer a formação da molécula, tem que se dispor na região entre os núcleos e não na região oposta aos núcleos, né? Isso aqui claramente é muito desfavorável esse orbital, mas é uma região do espaço que se forma, né? Que se forma quando você soma dois orbitais, isso em termos matemáticos. A nuvem de densidade eletrônica, né, a região de maior probabilidade de encontrar um elétron, será no orbital ligante, em que estão próximos, né,
e no orbital antiligante que eles estão afastados, os elétrons se afastam. E daí são sigma, porque se você passar uma linha entre os núcleos, os elétrons sempre vão estar sobre essa linha, né? Estão sobre essa linha, não é uma ligação π que está, né, uma parte, né, da ligação está acima e outra abaixo. Estão sobre a linha que une os núcleos, por isso que ambas, tanto a ligante como a antiligante, são do tipo π. Só passa aqui uma linha entre os núcleos, você vê que os elétrons, né, a região mais azulada está sobre a linha, né, onde não tem elétrons aqui entre os núcleos, né, no caso do antiligante. Então veja bem, como nós temos um elétron que vem do primeiro hidrogênio, um elétron que vem do segundo hidrogênio, a gente tem 2 elétrons no total para colocar nessa molécula. Essa molécula possui um orbital molecular ligante e um orbital molecular antiligante. Como são 2 elétrons, eles vão ser colocados seguindo a regra de Hooke, né? Coloca primeiro os elétrons, né, nos orbitais de menor energia. E havendo 2 orbitais de menor energia de mesma energia, você coloca um elétron em cada orbital no mesmo sentido, para depois ir colocando os elétrons no sentido oposto, para depois colocar elétrons nos níveis superiores. Idêntico, né, o que a gente já vem fazendo para orbitais atômicos. Então vem um elétron daqui, eles vão ocupar o orbital molecular do tipo sigma, né, de menor energia, que é isso aqui. Perfeito, né? Tá aí, forma uma molécula que pode ser formada. Se fosse o hélio, se fosse um átomo de hélio, ele tem 2 elétrons aqui, e o outro átomo de hélio tem 2 elétrons aqui. O que ia acontecer? Ia ter que colocar 2 elétrons em orbitais ligantes e 2 elétrons em orbitais antiligantes. Tudo que a molécula de hélio, né, a suposta molécula de hélio, ganhava de estabilidade em termos de ligação, né, orbitais ligantes, perderia em termos de preenchimento de orbitais antiligantes. E a molécula não seria viável, e tanto é que não é viável, né? A molécula de hélio não existe. Agora a gente pode supor, e se o hélio perdesse um elétron? Se formasse o hélio mais, né? O hélio com uma carga positiva. Poderia se formar uma molécula com 2 átomos de hélio com uma carga positiva, ou seja, com 3 elétrons em vez de 4? Daí sim. Daí você colocaria 2 elétrons aqui e apenas um aqui. Daí dá um saldo positivo, você tem mais elétrons ligantes do que antiligantes. Então o íon hélio, da molécula de hélio, ela existe, né? Ainda que seja estável, exista por poucos segundos, mas existe. Já foi detectada. Você pode fazer esse mesmo raciocínio para moléculas de lítio, né? Enfim, é uma maneira mais bastante poderosa de imaginar, né? Para descobrir, no caso, deduzir, inclusive com um alto grau de correlação, as propriedades das moléculas. Outra coisa que podemos saber do hidrogênio, ele vai ser diamagnético ou paramagnético? Tem 2 elétrons compartilhados aqui, será do tipo paramagnético, diamagnético, digo. Diamagnético, não tem propriedade magnética nenhuma. Paramagnético se tivesse, né? E do hélio? O hélio com uma carga positiva seria paramagnético ou diamagnético? Seria paramagnético porque teria um elétron emparelhado aqui em cima. Tá vendo? Já sabemos aí, né, as propriedades magnéticas de um íon, se ele é viável, se forma ou não, e né, que geometria vai ter e tudo mais. Então, um orbital molecular ligante tem menor energia e maior estabilidade do que os orbitais atômicos dos quais foi formado. Então, está aqui a energia, gente, é essa linha aqui, esse eixo vertical. Quanto mais abaixo, menor energia. Quanto mais acima, maior energia. Então, está aqui a energia, né, energeticamente, um orbital 1s, tanto de um hidrogênio quanto do outro, tem menos, está num nível energético superior ao orbital molecular ligante e está inferior ao orbital molecular antiligante. Claro, né, quanto mais elétrons você colocar no orbital ligante, mais favorecerá a formação da molécula, porque os elétrons vão cair, né, para esse vale de energia aí que vai acomodar os elétrons de maneira mais favorável, de menor energia. Um orbital molecular antiligante, que seria esse aqui, tem maior energia e menor estabilidade do que os orbitais atômicos dos quais foi formado. Está aqui em cima.
Então essa interação é do tipo destrutiva, né? Ela dificulta a formação, ela impede, na verdade, a formação, ela causa afastamento, né? Os elétrons estão em posições opostas, atraindo os núcleos para longe um átomo do outro, né? Tá aqui, a gente coloca um asterisco quando é antiligante. E é do tipo sigma, porque, claro, se você passar um eixo entre os núcleos de hidrogênio, a região em azul está justamente sobre esse eixo, tanto aqui quanto aqui. Então, interação construtiva, interação destrutiva, orbital molecular sigma ligante, orbital sigma antiligante. Por que isso acontece? Por que essas ondas, né, esses elétrons ficam nessas posições? É que o elétron, ele é uma onda também. E as ondas, elas podem, né, elas têm umas propriedades assim peculiares, né? Elas têm fase. O que seria a fase? Né? Elas estão uma vibração. Tem uma fase positiva que está acima do nível e tem uma fase negativa. Então ela está oscilando entre fase positiva e negativa. Então ela tem, se você pega uma onda, né, que está em fase, ó, soma essa onda com essa onda aqui, a onda do primeiro hidrogênio, certo? Um S, com o outro hidrogênio um S, se elas estiverem em fase, elas vão se somar. E daí a densidade eletrônica vai ser maior, né? Onde quer que o elétron esteja. Vai somar. Agora, se eles estiverem fora de fase, ou a fase positiva de um, ou seja, quando um, né, está fazendo esse pico aqui, o outro está fazendo uma depressão. Estão invertidas as fases. Se as fases estão invertidas, quando os elétrons, eu somo a equação de onda de um elétron com a equação de onda do outro elétron, em vez de eles se somarem, eles vão se subtrair, né? Porque eles estão de sinais opostos. E daí você vai ter um resultado nulo. Então, naquela região entre os núcleos, vai ficar nulo, não vai ter elétrons. Os elétrons vão ficar em outras regiões. Agora, quando eles estão em fase, os elétrons vão se concentrar naquela região entre os núcleos. Então, isso é consequência, a formação desses orbitais e o fato de eles estarem ou não na região ligante se deve a essa propriedade de onda que os elétrons possuem. Então, é algo um pouco mais complicado, porque quando a gente pensa em onda, né, sempre é algo diferente de uma partícula. A gente entende o elétron como uma partícula, mas ele também é uma onda. E toda a mecânica quântica e o cálculo dos orbitais se baseia no comportamento ondulatório dos elétrons. Então, essa formação de orbitais ligantes e antiligantes se deve justamente a esse comportamento ondulatório do elétron. Quando você soma dois elétrons, ele só pode estar, né, em fase ou em fase oposta. Por isso que existe um lóbulo para cima, que é a fase positiva, e um lóbulo para baixo, que é a fase negativa, que a gente não viu até agora. Está aqui. Vamos agora ir para um átomo seguinte, já com orbitais p. Se você pegar aqui um átomo que tenha... Esse aqui seria do hidrogênio, a gente já viu, né? Aqui já é dois orbitais p quaisquer. Se você pegar dois orbitais p, né, semi-preenchidos, está aqui um orbital p semi-preenchido de um átomo, um outro orbital p semi-preenchido do outro átomo. Tem que ser assim, né? Se um dos orbitais já estiver preenchido, a coisa não tem como, né, formar. Então, se você tiver um orbital p semi-preenchido e um orbital p semi-preenchido, quando esses orbitais p se juntam, está aqui o orbital p de um átomo, tá? E o orbital p do outro átomo, certo? Tá aqui eles são um duplo haltério, né? Então saiu um haltério superior e um haltério inferior. E o outro átomo também, um haltério superior e um haltério inferior. Se eles estiverem em fase, eles se somam. Daí forma um haltério único, né? Aquela salsicha na parte superior e uma salsicha na parte inferior. É o orbital molecular ligante. Se eles estiverem em px, né, seria uma salsicha, né, acima e abaixo. Se for pz, fica uma salsicha na frente e outra atrás. Se for py, seria, né, transversalmente. Uma salsicha numa transversal, outra salsicha na outra. Seria sempre formação de uma ligação π, né, do tipo π. Né? Já não é mais sigma, é do tipo π. Note que agora os eixos aqui que ligam os núcleos
você tem uma nuvem eletrônica acima e uma nuvem eletrônica abaixo. Então, a nuvem eletrônica não está sobre o eixo que une os núcleos. E quando eles se ligam nos orbitais, como se é o orbital antiligante? O orbital antiligante, veja bem, esse aqui é o P, né? O P do primeiro átomo. Nota que ele fica inclinado para a lateral. E esse daqui também, ele fica inclinado para fora, né? Nessa direção aqui. Então o átomo está aqui, em vez dos elétrons ficarem na região superior, tudo bem, é para ficar na região superior, mas fica na região superior entre os núcleos, não na região superior afastado dos núcleos, né? Os núcleos estão aqui, ó, certo? Estão bem aqui. Então, se os núcleos estão aqui, o ligante é para formar uma salsicha aqui, né? Na região, né, superior ao núcleo e entre os núcleos. Aqui está se formando um lóbulo. O lóbulo se distorceu e se orientou lateralmente e externamente, né? Ou seja, se afastando aqui, né? Então, ele se deformou. Antes o lóbulo era perfeitamente simétrico, né? Verticalmente simétrico, ele se orientou num certo ângulo, né? Movendo-se aqui transversalmente para fora. Em vez de se fundir, se afastam, né? Os lóbulos se afastam. Notem aqui está zero, né? Ou seja, a região onde que era para ter, né, maior densidade, a soma das ondas deveria ter um pico mais intenso aqui, né? Quando as ondas são iguais, o pico aumenta aqui. Aqui, quando as ondas têm, né, oposição de fase, elas zeram. Aqui nessa região está zerado. Então não existe presença de elétrons aqui onde era para ser, né? Era para estar aqui os elétrons, para promover a ligação. Então, um orbital P com outro orbital P vai ocupar um orbital ligante molecular do tipo π, que seria esse daqui. Agora, se um dos átomos vem com mais um elétron, daí você vai ser obrigado a colocar um elétron num orbital π antiligante. Aqui ele está falando do orbital P, aqui também é a mesma coisa. Notem que aqui é para uma ligação π, né? Quando os átomos se aproximam, certo? Através de uma ligação π. Mas orbitais P também pode se orientar, né, o lóbulo do P de um com o lóbulo P do outro, estando sobre o mesmo eixo, fazendo uma ligação sigma, PP. Os P não precisam só se emparelharem paralelamente, né, dois P's assim, se aproximar. Eles podem se aproximar assim, lóbulo com lóbulo. Então, o que está acontecendo aqui, né, eu coloquei o PX aqui, vamos supor que era o PY, né, na vertical. PY de um com PY do outro. Eles estão, né, são dois lóbulos verticais. Então, eles podem se aproximar ligante ou antiligante. Agora, dois PX pode se, né, são lóbulos assim, um lóbulo do lado esquerdo, um lóbulo do lado direito. Aqui o outro também tem um lóbulo do lado esquerdo, um lóbulo do lado direito. E eles estão se orientando, né, estão se aproximando através de uma ligação sigma. Daí, esses lóbulos internos, para um orbital ligante, eles vão se somar. Vai formar uma região mais densa aqui. E esses dois lóbulos externos vão se atrofiar, né? E os núcleos estariam justamente aqui, né, nessas regiões aqui, que são os nós, né, os planos nodais aqui. Agora, se forem antiligantes, como que seria dois orbitais P antiligantes do tipo sigma? Do tipo sigma, vai acontecer o contrário, né? Em vez de formar uma região de alta densidade entre os núcleos, que é aqui, ó, o núcleo estaria nesse plano nodal aqui, é outro núcleo aqui, que o núcleo estaria, né, nessa região aqui assim, o outro núcleo nessa região aqui assim. Em vez da região, os lóbulos internos se, né, ampliarem, né, hipertrofiar, né, aumentar de dimensão, eles se atrofiam. Aqui eles cresceram na região central, aqui eles se atrofiaram, né? Esses dois lóbulos se atrofiaram e os lóbulos opostos aqui, os externos, é que se cresceram, né? Ampliaram, né, de tamanho. Então, o fato de se colocar elétrons na região oposta do outro átomo faz com que os núcleos se distanciem, né? Que são atraídos, né, por elétrons que estão dispostos em posição a distanciar, né, a atrair para longe, né, um núcleo do outro. Note então que
Os orbitais P podem se aproximar do tipo paralelo, lóbulo com lóbulo, formando ligações pi, como a gente já viu. E eles podem se aproximar os lóbulos com lóbulos, ligação sigma. E ambos os casos vão formar dois orbitais, né? Moleculares, ligantes e antiligantes. Então está aí os desenhos de cada um deles, né? Agora a gente vai reunir todos daqui a pouco para formar moléculas para ver como que é isso.